Boa tarde, meus queridos juniores. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Samuel, com mais um estudo da nossa EBD, Palavra de Deus, né? E nós estaremos mais uma vez nesse domingo falando sobre dos momentos do Sermão do Monte. A nossa lição é a lição número 6, né? E o título da lição é A Ovelha Perdida. O texto básico para o nosso estudo se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 7. Bom, nosso estudo ele dá continuidade ao tema do Sermão do Monte, né? Na semana passada, vocês tiveram estudo com a professora Elaine, falando do mordomo infiel, né? Que se encontra no livro de Lucas também, e sempre trabalhando em cima do Sermão do Monte. Jesus, nesse Sermão do Monte, ele destaca várias situações, ensinando o povo de Deus a melhor interpretar a palavra de Deus, né? E também aprender como agradar ao Senhor, a melhor maneira de servir ao Senhor. O Senhor Jesus ele teve como uma de suas missões ensinar o homem como viver de acordo com a vontade de Deus. E na nossa lição 6, tratando da ovelha perdida, né, ele vem com mais uma parábola ensinando ao homem, né, ao povo, uma das características de Deus, né, e do próprio Senhor Jesus Cristo. Não é verdade? A minha pergunta acho que quase todo mundo pode até responder que sim. Você já se perdeu alguma vez dos seus pais? Se sim, você já sabe como é que né, a gente ficar perdido. Eu já fiquei perdido da minha mãe, chorava pra caramba, e ela olhando pra mim de longe, sabe? Ela estava me vendo, eu é que não via minha mãe, mas ela estava lá. Mas aquela sensação horrível, né, de estar sozinho, e agora, o que vai ser, como vai ser? Ah, meu Deus do céu, alguém para me ajudar. A gente ficava assim muito preocupado, e eu chorava pra caramba, né? Agora, eu vou dizer uma coisa pra você, se você nunca viveu isso, olha, sorte sua, porque é horrível. A lição de hoje, ela trata isso, né? Uma história que Jesus ele conta sobre um certo desaparecimento. Jesus pergunta aos fariseus e mestres da lei: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Isso a gente acha em Lucas 15, 4, né? Parece que isso não faz parte, não faz muito sentido, porque se for buscar a ovelha perdida, você corre o risco de perder as outras 99, não é verdade? Mas para o pastor, cada ovelha tem uma importância singular, ou seja, única. Por isso, ele corre o risco de deixar as demais no campo só para encontrar a que está perdida. O que mais importa aqui nessa parábola é a busca dele pela ovelha que está perdida. O pastor dessa parábola a representa Deus, e as ovelhas somos nós. Se nos perdermos no caminho, Deus fará de tudo para nos resgatar. Aliás, ele já fez. A morte de Jesus na cruz representa um ato máximo de Deus para resgatar a gente da perdição, né? O que Jesus fez por nós, entregar sua vida, né, por nós, a demonstração máxima que Deus tem por nós, de fato, de que Ele não quer que nenhum de nós se perca. Como é se perder? Como é isso, tio Samuel? Do que você está falando? Essa parábola, o Senhor Jesus, ele demonstra, né, para nós que todos nós somos
criaturas de Deus. Fomos feitos por eles e feitos para o seu louvor e sua glória. Porém, lá no Jardim do Éden, né, como nós todos sabemos, aconteceu o grande erro do homem, que foi a desobediência. Desobedecer às ordens do Senhor a respeito de não mexer e não comer do fruto da árvore do conhecimento. Esse ato de você comer da fruta, né, o fruto do conhecimento, fez com que o homem conhecesse o pecado, né, a partir do momento em que ele desobedece. E como Deus é santo e ele é puro, e nele não pode haver pecado, automaticamente o homem se separou de Deus. No momento exato em que ele mordeu o fruto e teve conhecimento do pecado, já era. Se separa de Deus. Antes, o homem vivia em comunhão, ele era total, 100% ligado em Deus, né? Ligado mesmo, ele via a face de Deus, ele ouvia a voz de Deus, ele via Deus na sua frente, conversando dia após dia. Quando o homem pecou, o pecado fez essa separação, a desobediência fez essa separação. Então, aí tudo que aconteceria daí para frente poderia ter consciência eterna para o homem, consciência ruim, com consequência ruim, que é a morte eterna, ou seja, ir para o inferno. Então Deus, na sua demonstração de que ele não ficou contente com isso, e ele queria resgatar o homem de volta para aquele convívio, ele enviou Jesus. Jesus veio, viveu entre nós, morreu, foi torturado, morreu na cruz, entregou sua vida para que, através do derramamento do seu sangue, nós fôssemos resgatados. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. Então, a partir desse procedimento de Jesus, de veio, pregou, morreu e ressuscitou, derramou seu sangue, ele foi o sacrifício necessário para que o homem religasse a sua vida, a sua alma com Deus. Então, através dessa possibilidade de você crer em Jesus, crer no sacrifício de Jesus, você pode novamente ter aquele contato como que o homem tinha no Jardim do Éden. Então, a partir desse momento, você passa, aceitando Jesus, ser pertencente novamente ao reino de Deus. Só que acontece, no meio do caminho, da caminhada, a gente começa a olhar para os lados, começa a perceber outras coisas, e aquilo ali começa a tirar a sua atenção, e quando você percebe, você está perdido. Você está longe das outras ovelhas, longe do seu pastor. Quando você se dá por conta, você está em grande perigo, machucado, precisando de ajuda. E Deus, ele nunca tira os olhos de nós. Nunca. Então ele está sempre olhando para a gente. O que acontece? Ele vai atrás de nós. Ele começa a ouvir o nosso som. Senhor, Senhor, a ovelhinha faz bé, bé. E ele vai, aí começa a chamar por ela. O Senhor conhece cada uma delas pelo seu nome. E ele vai atrás até encontrar. Esse ato, né, do homem, do pastor ir atrás da ovelha até encontrá-la, encontrando, põe ela no ombro, sara as feridas e leva de volta para junto das outras ovelhas, significa que Deus, ele tem a vontade imensa de trazer todo mundo. Se ele tinha 100 ovelhas, né, uma desgarrou, ele foi atrás daquela uma. Então significa que Deus, ele te ama e ele jamais quer que você se perca. Então, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de orar, não deixe de ir à casa do Senhor. Já está mais que na hora de você verificar também o que você mais gosta de fazer na casa do Senhor, aquilo que você mais gosta de fazer, para também oferecer um pouquinho do seu talento, do seu dom, daquilo que você tem na obra do Senhor, para ajudar. Você pode fazer diversas coisas na obra do Senhor. Isso não quer dizer
que você, por conta disso, é um salvo. Não é isso que te salva. O que salva você do inferno é você crer em Jesus como seu único e suficiente. Sabe o que é suficiente? Não preciso de mais nenhum outro Salvador. Jesus é o meu Salvador, né? Então, quando você crê em Jesus dessa forma, você já está salvo. Você já tem seu lugar garantido lá no céu. Você creu em Jesus, confessou com seus lábios que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele veio à terra, veio em carne, viveu, morreu e ressuscitou. Você, com seus lábios, falando isso, crendo nisso, você garante o seu lugarzinho lá no céu. Quando chegar o dia de você deixar essa terra, deixar essa vida, você vai para os braços do Senhor, viver no paraíso, no lugar onde Deus tem preparado para nós. Então, meus queridos juniores, a parábola termina com uma fala de Jesus dizendo que há mais alegria no céu quando um pecador se arrepende do que com dezenas de outros que não precisam de perdão. Há mais festa no céu quando alguém é achado. E ser achado para Deus é algo que nós também participamos quando nos arrependemos do nosso pecado e nos voltamos para Ele, é o que eu acabei de falar. E você já foi encontrado pelo pastor Jesus? Olha aí, quando ele encontrou, houve uma festa no céu. Que maravilha, não foi? Então, essa parábola, você pode contar elas para os seus colegas na igreja ou na escola, onde você for, né, para que eles saibam o quanto são importantes para Deus. Nós somos sim importantes para Deus. Jesus conta essa parábola justamente para mostrar para o homem quanto Deus o ama. Quanto Deus ama você, quanto Deus ama seu pai, a sua mãe, seu avô, a sua avó, seus tios e primos. Deus ama a todos. Então não perca isso, tá? Que a sua trajetória de vida seja com os olhos em Jesus, que os seus ouvidos ouçam a voz do Senhor Jesus, que vocês fiquem sempre atentos e que nunca vocês venham a se perder. Porém, saibam que se vocês se perderem no caminho, Deus está de olho em vocês. Ele um dia vai encontrar vocês e vai trazer você de volta, tá bom? Mas olha, lembre-se disso. Você é responsável pelos seus atos. Aquilo que você decide fazer sempre vai ter consequência, boa ou ruim. Se você decidir fazer uma coisa boa, as consequências serão boas. Se você decidir fazer alguma coisa ruim, a consequência também não será boa. Então lembre-se, se você decidir ficar no caminho, alerta, sempre buscando, você terá a consequência da sua decisão. Mas se você decidir prestar atenção em outras coisas, outras mensagens, outras ideias, outras propostas de colegas e tudo mais, já era, né? Se você prestar atenção na pregação do pastor Billy, ele falou de quinta-feira, a respeito das propostas que você vai ouvir. Assiste a pregação do culto de quinta-feira que você vai ver que tem pessoas que ficam fazendo várias propostas para a gente. E a gente não deve dar ouvido. Então, no meio da sua caminhada, vão ter amiguinhos e amiguinhas que vão fazer proposta para vocês, e até não amigos, que vocês vão ter que decidir, eu quero e eu não quero. Que você tenha sabedoria para escolher, saber fazer o que é certo, e ficar do lado do que é certo, do lado de Deus, do lado das coisas de Deus, tá bom? Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe seu domingo, tá bom? Curta o feriado de 7 de setembro, vai passear, vai fazer alguma coisa muito bom, ok? E comemore a independência do Brasil também, porque nós somos brasileiros, ok? Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.